na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Capítulo 13, versículos de 8 a 10. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que o Senhor nos abençoe. Ó Pai, agora, Senhor, neste momento especial e culminante do culto que oferecemos aqui hoje à noite, é hora, Senhor, da Tua mensagem ser exposta. E para isso, Senhor, nós estamos aqui porque acreditamos na Tua misericórdia. E pedimos que Tu uses de misericórdia para com Teu servo, ungindo, iluminando, para que ele possa trazer a mensagem do jeito que Tu queres, Senhor. Ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvi-la, para que possam entendê-la corretamente. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar. Então, nós temos várias contas. Quem sabe, durante essa pandemia, ainda contraímos mais débitos. Nós podemos pagar os débitos do banco, do cartão de crédito, da loja. Mas, segundo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa dívida de amor para com o nosso irmão jamais pagaremos. Ela nunca vai se extinguir. Nós sempre devemos o nosso amor ao nosso próximo. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós sempre vamos ter uma dívida para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, que é o amor. Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, o amor é uma obrigação perpétua. Ela nunca é uma dívida deixada a nós. E é maravilhoso entender isso, que quem deixou essa dívida para cada um de nós que somos seguidores de Cristo foi Ele. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao próximo como a ti mesmo.
o velho e antigo e querido apóstolo João, ele exorta a igreja de Cristo através da igreja de Éfeso, dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Dos cristãos primitivos, a informação, o testemunho, inclusive dos de fora, era o seguinte: vejam como eles se amam. Vejam, prestem atenção. Eles são diferentes. Eles não ficam se agredindo. Eles não consideram o outro adversário ou concorrente. Eles se tratam uns aos outros como irmãos. Meus irmãos, assim como nós aprendemos de manhã sobre o que acontece com a igreja que contribui liberalmente, que traz os dízimos e as ofertas alegremente, Deus se agrada. Aqui, nós vamos aprender hoje à noite o que acontece com a igreja quando existe nela verdadeiros cristãos. Quando compõe esta igreja verdadeiros cristãos. Por quê? Os verdadeiros cristãos se amam de verdade. Não é só de boca, de palavra. Se amam de verdade, porque este é mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Há coisas que só acontecem na igreja de Cristo, na igreja que é obediente a Cristo. Porque a igreja que é obediente a Cristo, ela vive em amor. E quando a igreja vive em amor, a primeira coisa que existe nessa igreja é perdão. Os irmãos praticam o perdão porque eles se amam. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor, prestem atenção, o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. O amor é compreensivo. Com amor a gente não fica abrindo muitos olhos para ver as faltas, os defeitos dos outros. Com amor a gente procura descobrir as virtudes que há no outro. Quando nós amamos de fato, e não apenas de palavras, mas de fato e de verdade, nós somos mais compreensíveis. Somos mais tolerantes. Obedecemos a palavra de Deus quando manda que nós suportemos os nossos irmãos. E nós suportamos. E suportar é deixar de ser tão exigente. Exigir nos outros aquilo que nós não praticamos. E nem sequer exigimos de nós. Nos tornamos radicais perseguidores
do outro e até vingativos. Uma comunidade é composta de pessoas. E onde há pessoas, há ideias diferentes. Onde há pessoas, há pontos de vista diferentes. Porque as pessoas são indivíduos com personalidades diferentes. Portanto, meus irmãos, não é possível a igreja viver em amor sem perdoar. O perdão, ele existe e só existe onde se cultiva o amor, onde reina o amor de Deus. Por isso que a igreja que vive em amor é uma igreja onde o perdão é praticado, onde os membros daquela igreja aprenderam com nosso Senhor Jesus Cristo que os nossos pecados só são perdoados se nós perdoamos os outros também. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os pecados dos outros. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, a prática do cristianismo é a prática do amor e, consequentemente, a prática do perdão. O que acontece com uma igreja quando, de fato, ela vive em amor? Primeiro, há perdão. Segundo, como consequência do perdão e como consequência de começar a cumprir o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, a união. Sem perdão, não pode haver união. Em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 14, nós lemos: acima de tudo isto, esteja o amor. O amor que é o vínculo da perfeição. É o amor que nos amarra para seguirmos no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor é o elo. Vínculo significa elo, no sentido de que o amor é o elo, é o vínculo que nos liga uns aos outros, que nos une, fazendo-nos seguir em frente. Seguir em frente olhando para o mesmo alvo. Afinal de contas, todos nós nos declaramos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Discípulo é seguidor. E aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo estão peregrinos neste mundo, mas sempre nesta peregrinação olham para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos em direção ao alvo da perfeição. Sede santo, porque eu sou santo. Esta interpretação, meus irmãos, está em acordo, na mesma linha que o apóstolo Paulo segue quando ele escreve esta carta. É como se ele estivesse dizendo: não é o conhecimento, ou filosofia, conhecimento do qual se gabam os falsos mestres. Não é obedecer ordenações humanas. Vocês sabem, nós temos
denominações ditas evangélicas, que muitas vezes os membros destas igrejas obedecem o presidente da igreja mais do que a Bíblia, até porque ele não lê. Ele não tem prazer em ler a Bíblia, eles têm prazer em seguir as ordens do presidente da denominação. Então, não é obediência a ordenações humanas, mas o princípio da lei é amor uns aos outros. A resposta espontânea que nós damos à comunidade a qual nós pertencemos, do amor que Deus nos dá. Deus nos dá o seu amor, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E este amor plantado dentro de nós, nós compartilhamos com os outros. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. E esse amor floresce na vida, no comportamento, no procedimento de cada crente. E esse amor que promove a união. É esse amor, meus irmãos, que nos leva ao ideal espiritual do verdadeiro cristão que ama de verdade. O apóstolo Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Portanto, meus irmãos, se o amor é o elo da perfeição, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Se é Cristo que está dando esta ordem, sejam obedientes e deixem o amor dirigir a vida de vocês para que nós possamos experimentar um grupo de pessoas que forma a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, que vive em verdadeira harmonia. E aí nós possamos começar a ter o testemunho dos de fora. Vejam como eles se amam. As ideias diferentes, os pontos de vista diferentes, poder aquisitivo diferente. São coisas que podem desunir um grupo. Mas o amor é capaz de unir toda a igreja que tem todas essas pessoas diferentes. Quando nós nos amamos de verdade, nós estamos, de fato, satisfazendo o grande desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se que em João 17, na oração sacerdotal, um dos pedidos de nosso Senhor Jesus Cristo era que os seus seguidores, os seus discípulos, todos fossem como um. Todos fossem um. Quando nós amamos de verdade, nós nos sentimos um. Com o mesmo objetivo, uma das causas, a principal causa das divisões dentro da igreja é a falta de caridade. É a falta de amor cristão. Assim como Jesus Cristo orou pedindo a Deus, e Ele é Deus, Deus quer a sua igreja unida. Por isso que Ele fez um pedido, para que todos sejam um.
Mas isso, meus irmãos, esse ideal só é possível se a base for o amor. Que tal, meus irmãos, nós que não praticamos isso até hoje, começarmos a entender isto e ver em cada irmão simpatia. E começar a orar por cada irmão aqui na igreja, orar pelos irmãos que vêm de manhã e os irmãos que vêm à noite, né? Porque nós estamos tendo quase que 2 igrejas, né? Então, o texto é claro, muito claro, quando diz o amor é o vínculo da perfeição. O vínculo é nó. O nó que ata, que amarra. Só o amor pode dar este nó. Só o amor pode nos unir. Então, devemos ser uma igreja que ama. E, em primeiro lugar, é uma igreja que perdoa. É uma igreja que é unida, é amarrada pelo vínculo da perfeição, que é o amor. E, em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que a igreja que vive em amor é uma igreja que tem identidade. Nós ficamos dizendo a igreja presbiteriana está perdendo a sua identidade. Qual a nossa identificação? A identificação da igreja, nós podemos encontrar a orientação a partir de João 13, versículos 34 e 35. É o que nós falamos até agora. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu quero repetir. Assim como eu vos amei. Como foi que Cristo nos amou? Ele nos amou até o ponto de dar a sua vida por nós. Então, o que Cristo está dizendo aqui é que nós devemos amar o nosso irmão ou nossa irmã a ponto de dar a vida por ele ou por ela. Que vos ameis assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E Cristo acrescenta: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. É por isso, meus irmãos, que eu prego tanto sobre amor. Porque é por isso que nós somos conhecidos como cristãos. Jesus Cristo disse isso: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nós só seremos conhecidos como discípulos de Cristo se nós nos amarmos uns aos outros. Se nós tivermos amor uns aos outros, esse profundo amor que nós devemos ter de uns para com os outros, é que provará ao mundo que nós somos discípulos de Cristo. Jesus Cristo disse que provará que vocês são meus discípulos. Não é blá, 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 não, meus irmãos, é prática. O cristianismo não é teórico. O cristianismo é prático. Assim todos vão saber que nós seguimos a Cristo. É assim. Os que mutuamente amam de verdade
uns aos outros demonstram que pertencem a uma escola. Qual escola? A escola de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos seus alunos. É como se dissesse: não só sabereis que sois meus alunos, que sois meus discípulos, mas esta se tornará a vossa profissão de fé diariamente, onde quer que vocês se encontrem. Na escola, no trabalho, por onde quer que você ande, você vai professar esta fé. E os outros vão entender que a sua fé é de fato sincera, por causa da sua prática. Então, quem de fato quer ser realmente discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e ser reconhecido em primeiro lugar por Deus, então deve moldar a sua vida nos seguintes termos: perseguir com toda diligência este comportamento e amar seus irmãos, assim como Cristo os amou. Eu falei há pouco que comenta-se muito sobre a descaracterização da igreja, sobre a falta de identidade da igreja. O que é que identifica? O que é que caracteriza a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Com certeza, não são os belos edifícios que têm sido construídos através do país, não são suas grandes obras, não são as riquezas das igrejas. A única maneira através da qual o mundo vai nos identificar como seguidores de Cristo, como cristão, será na base do amor. Porque Cristo disse que é por isso que vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, meus irmãos, nós aprendemos que praticando o amor, a igreja onde se congregam verdadeiros cristãos e amam de verdade, há nesta igreja espírito de perdão, há nesta igreja espírito de união, há nesta igreja uma identidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, há nesta igreja comunhão. Veja, nós falamos muito em comunhão, mas primeiro precisamos perdoar, depois nos unirmos, nos amarrarmos uns aos outros através do vínculo da perfeição que é o amor. Depois, nós devemos, de fato, ter uma vida que nos identifique com nosso Senhor Jesus Cristo. E, em quarto lugar, então, vem a comunhão. Em Atos, capítulo 4, versículos 32, 34 e 35, nós lemos: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Por nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, o que a Bíblia está dizendo a nós aqui, em primeiro lugar, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possui. Aqui vem, de fato, o princípio bíblico da mordomia cristã. Qual é o princípio bíblico da mordomia cristã? É que tudo que nós temos é de Deus. Por quê? Porque até nós somos de Deus. Somos servos dele. Quando nós estamos entregando dízimo, muitas vezes essa questão da entrega do dízimo, muitas vezes traz equívocos tremendos. A gente passa a incutir na nossa mente que de Deus só é os 10%. Eu já entreguei o que era de Deus, os 90% são meus. Eu gasto com o que eu quiser. Eu tremendo crasso. Os 90%, Deus não pede que nós entreguemos na igreja. Os 10% ele pede. É para ser entregue à igreja. Nós não podemos ficar com ele. Se nós ficamos com ele, nós estamos roubando. Mas 90% é dele. Ele confia a nós a administração daquele 90%. É de Deus também. Só que ele confia a nós, portanto, quando nós administrarmos os 90%, nós devemos prestar atenção que se é daquele jeito que nós agradamos a Deus. Portanto, meus irmãos, ali, na igreja primitiva, a qual o texto se refere, ninguém pensava como muitos de nós pensam hoje. Ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo podia facilmente repartir o que tinha, porque era de Deus, e Deus estava gostando daquilo. Era a prática da comunhão dos bens. A palavra de Deus nos ensina a viver uma vida desgarrada dos bens materiais. E nós teimamos em viver a vida agarrados aos bens materiais e por isso que nós sofremos tanto. Em Lucas 12, 33, a ordem era: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei por vós outros, para vós outros, bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É preciso, meus irmãos, que vivamos a verdadeira comunhão não apenas em termos de ideias, mas em termos de princípios. Ter convicções
mas também das nossas posses, daquilo que Deus nos abençoou e nos confiou para administrar os nossos recursos. Este é um princípio bíblico. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 13. Hoje de manhã nós estudamos a bênção que foram as igrejas da Macedônia, a igreja de Filipos, no ministério do apóstolo Paulo. E nós estamos sendo bênçãos. Aonde? Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. A igreja de Filipos era uma bênção também, porque ela foi instruída por Paulo e seguiu os ensinamentos de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ser cristão, ser convertido ao cristianismo, traz para nós uma bênção. A maior bênção que tem é o desapego aos bens materiais. Lembram do apego que Zaqueu tinha aos bens materiais? De repente, aquele homem que explorava para enriquecer cada vez mais, ele diz: estou pronto a repartir o que tenho com os pobres. Esta é uma característica da conversão. Resolvo dar aos pobres a metade dos seus bens, Lucas 19, 8. A comunhão entre os irmãos é uma coisa que agrada muito a Deus. É agradável a Deus, mas isso só acontece onde reina o amor, onde há a prática do amor. O amor que produz comunhão entre os irmãos. Em último lugar, em quinto lugar, na igreja onde de verdade se ama, a edificação. O amor edifica. Por isso, o que a igreja precisa para ser edificada é o amor. Ontem estava lendo uma carta de um casal de missionários que são médicos. Que trabalham num daqueles países pobres, paupérrimos da África. Em que a esposa, os dois são médicos, a esposa fez o diagnóstico, uma consulta de uma senhora e passou para ela que ela fizesse alguns exames. Agora você deve fazer esses exames em jejum. Mas a doutora não disse para fazer de manhã? Foi, mas faça em jejum. Como assim? Foi quando ela começou a entender que eles só tinham uma refeição no dia. Aquela comunidade só comia uma vez. A sua refeição era ao meio-dia. Então, fazer qualquer coisa de manhã significa
normalmente está em jejum. Então, meus irmãos, é assim onde estão os nossos missionários, é assim onde está um casal verdadeiramente cristão. Os dois terminaram medicina, começaram a sua vida e se converteram. E se ofereceram para ser missionário nesse país tão pobre. Isso é amor. Isso é cristianismo. Isso é verdadeiro cristão, que ama de verdade. Quantos ficam construindo templos magníficos, mas não são edificados em amor? Isso não é cristianismo. O propósito de Deus para a igreja não é esse. De acordo com a Bíblia, o propósito de Deus para a igreja é que ela seja edificada em amor. A base da construção da igreja é o amor. O texto diz que o saber ensoberbece. A Bíblia de Jerusalém diz que o saber incha a muitos crentes. E pelo seu muito saber estão inchados. Só o amor pode edificar uma igreja. Então, meus irmãos, que o Senhor, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, faça de nós aqui, em Bairro Novo, uma comunidade que pratica o amor, onde haja perdão, onde haja união, onde haja identificação, onde haja comunhão e que, de fato, a nossa identidade